Wolff, obrigado por sua participação e por sua presença aqui no Frente a Frente. Nós estamos hoje falando mais uma vez de política. Nosso convidado de hoje é o deputado Arnaldo Jardim, ele é do Cidadania de São Paulo. Recentemente o PPS se transformou em Cidadania, né? Fez uma convenção nacional e a gente já falou aqui em outro programa sobre isso, mas dá uma explicação rapidinha aí, deputado, como é essa mudança de nome do PPS? É mais do que uma mudança de nome. É o antigo partidão, né? O PPS tem uma sua história, antigamente era o PCB, Partido Comunista Brasileiro, quando teve toda aquela transformação da própria União Soviética, glasnost, perestroika, você lembra tudo isso? Aquela reformulação, também o PPS foi nisso, se tornou um partido social-democrata, basicamente. E hoje o PPS muda para a cidadania, não é uma mudança só de nome. Tá certo? A nossa visão sobre a questão do Estado mudou, é um pouco o que eu expus aqui sobre o Estado que é regulador, um Estado que deixa de ter operações, e nós vamos complementar no próximo dia 26 com uma mudança do programa e do estatuto do partido, e com isso nós terminamos aí a mudança de cidadania. Pois não, essa guinada que o Brasil deu para a direita, aí, por que isso? Já estava programado, estava reprimido? Primeiro, eu acho que é um fenômeno meio internacional que aconteceu. Quer dizer, o mundo todo hoje pensa muito mais com uma visão de Estado que era não do Estado do bem-estar social, como foi prevalente na Europa durante décadas e que hoje se encontra muito questionado, como aquilo que foi a própria mudança, não só da União Soviética, isso parece uma coisa muito antiga, mas a mudança recente da China. A China é o grande poder emergente. E a China foi exatamente a partir de um governo socialista que incorporou a iniciativa privada, passou a estimular. Não dá mais para traduzir com métodos antigos o que acontece lá. Não dá. Né? Então, você veja que hoje isso não é um problema só do Brasil, tá certo? É um problema que foi internacional. Mas no Brasil, mais agudo. Nós tivemos momentos no Brasil em que o peso estatal na economia chegava a 45%, 46% da economia. Nós tínhamos momento da Vale do Rio Doce totalmente estatal, da Petrobras totalmente estatal. Hoje a Petrobras é uma empresa controlada por maioria pelo governo, tá certo? Mas é uma empresa que se submete às regras de mercado, está fazendo um enxugamento, tá certo? Então todo o setor de energia tinha esse perfil. Nós tínhamos o quê? A rede ferroviária federal. As telecomunicações. Tá, todas as telecomunicações, o papel que tinha a Embratel. Então foi um processo muito significativo, primeiro econômico, e que foi agora acompanhado por essa visão. E, basicamente, o Estado, deixando de ser um Estado provedor e passando a ser fiscalizador, como você destacou, regulador. Porque também o capitalismo, a iniciativa privada entregue sem nenhum controle, vira o quê? Vira monopólio, é excludente, amplia as diferenças das pessoas. Então, nós não acreditamos nesse modelo desta forma absoluta, porque o Brasil tem toda uma questão de desigualdades, de diferenças para serem superadas. Pois é, nós fizemos toda essa questão aí, né, de abrir determinados setores, mas um dever de casa ficou pendente e desde o governo, aliás, vários, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aliás, podemos até chegar lá no governo Collor, que tentou fazer, depois não conseguiu, governo Itamar, enfim, Fernando Henrique, cada um chegou tentando fazer o pacto federativo, definir que ente federado tem responsabilidade por que tipo de serviço. Quem é que cuida da saúde, quem é que cuida da educação, quem é que cuida do transporte dos meninos para a escola, quem é que vai cuidar da segurança, dessas áreas. E também a questão da reforma tributária. Quem é que vai pagar quanto de imposto? Como é que vai ficar? Quando é que esse dever de casa vai ser feito? Porque o senhor falou, tudo bem, tem um projeto tramitando lá na Câmara de reforma tributária, outro no Senado, mas até agora ninguém sabe qual é o projeto que vai conseguir ali Denise, encantar os parlamentares. Extremamente realista. Tá certo? Até de repente torcendo, talvez eu esteja errado, tá certo? Mas eu acho sonho de uma noite de verão pensar em fazer uma ampla reforma tributária agora. Porque no momento de escassez como nós estamos vivendo agora,
A reforma tributária, aqui os três são a favor. Se você perguntar qual a sua reforma tributária, num aspecto, daqui a pouco o seu é uma opinião, a do Zé é outra, a minha, e cada um dos telespectadores terá a sua. É igual a seleção brasileira, todos nós torcemos, cada um tem a sua escalação. Arnaldo, então você está dizendo... A divisão dos recursos do petróleo é um exemplo. Então você está dizendo que não vai dar para fazer nada? Eu acho que nós devemos ir fatiando, dando passo. Primeira questão nos tributos, tá certo? Simplificar e desburocratizar, facilitar a vida do cidadão e das empresas. Tem empresas que hoje o seu departamento comercial de venda, ele tem menos funcionários do que o seu departamento tributário pela complexidade, pelo que isso significa. Gasta mais fazendo suas contas com fisco do que promovendo e fazendo a empresa vender. Então, simplificação. Segundo, está maduro unificar o ICMS. Foi um desastre para o país a chamada guerra fiscal. Estados dando concessões, os estados que mais deram concessões são aqueles hoje que estão em crise mais aguda. Mas isso Tá até certo? o final do Então, ano é possível? Eu acho que medidas de simplificação são possíveis e a equação do ICMS também é possível. No final do governo Temer, já tinha um acordo quase que totalmente delineado sobre a questão do ICMS. Você fazer uma migração de origem para o destino, tá certo? Na cobrança, você unificar alíquotas e ter um fundo para ir fazendo com que essas diferenças possam ser abradadas. Então, eu sou a favor de simplificação, unificação do ICMS. Agora, carga tributária e repartição entre os entes, no momento de crise como nós estamos vivendo, nós não vamos chegar a uma convergência nunca. Isso é para ser tratado um pouco mais adiante. Agora é criar condições de investimento para o país crescer, não gastando em custeio, não gastando em pessoal, investimento mesmo na área da infraestrutura, para depois você, nesse momento, poder ter uma participação de responsabilidade. O senhor falou em ilhas e não citou, talvez porque não tenha dado tempo, mas a economia. Há um momento interessante hoje na economia, porque há uma queda no desemprego pequena, mas há deflação, que alguns dizem que pode ser um sintoma ruim da economia, né? Porque isso acaba em prejuízo para as empresas que produzem, né? E um ambiente melhor de negócios. O que está faltando para a economia deslanchar? Ou o senhor acha que já são sinais de que a situação está se invertendo? Eu acho que a situação está se invertendo. Primeiro, nós precisamos de paz. A instabilidade, nós começamos o programa falando das querelas políticas, tá certo? Aí eu parei e falei assim, gente, mas tem um monte de coisa outra acontecendo, vamos falar das questões que são do mundo real. Mas eu quero ser mais rigoroso com relação àquilo, até por respeito às considerações que você fez e você também, Denise. Esses fatores políticos atrapalham o mundo dos negócios, trazem instabilidade para os governos poderem se planejar e trazem soluções de curto prazo, quando você não tem uma estabilidade, quando você não tem uma maioria política constituída, quando você não tem um governo com uma capacidade de planejamento maior. Porque hoje o que o país precisa, Zé, é um pouco de paz, calma, tá certo? Para que o país possa responder muito rapidamente. Eu costumo dizer que não tem nada mais covarde do que o capital, né? Não tem mais nada o quê? Mais covarde do que o capital, o dinheiro, né? Porque menor instabilidade. Olha, nós temos aqui algumas perguntas aqui no Twitter. Infelizmente, as perguntas só entraram agora, Emilson, por isso que eu vou começar a fazer as perguntas agora no finalzinho do programa. Deputado, quer dizer que para o senhor, ele se refere lá ao primeiro bloco, deputado, quer dizer que para o senhor, mesmo tendo sido o governo federal, ter elaborado o projeto da reforma da Previdência e tê-lo enviado ao Congresso, ele não merecerá nenhum crédito na sua aprovação? Ele merece e eu acho que o maior crédito que ele terá é o fato de que isso vai ter depois um efeito positivo sobre as suas contas e sobre o planejamento. O que nós nos referimos, Edmilson, que é o Edmilson que perguntou? Emilson Nunes Costa. Emilson, desculpa. O que eu quis frisar é que na gestão, na negociação, no fato de você ter que ir negociando itens da reforma da Previdência, o governo não teve uma ação articulada, e isso é flagrante
todo mundo sabe disso. A Previdência já está praticamente concluída, só falta agora a votação no segundo turno no Senado Federal, né? O senhor saiu do plenário agora, eu agradeço muito a sua atenção aqui com Frente a Frente, e a grande disputa ali era pelos recursos do pré-sal, né? E ficaram ali limites, inclusive, de gastos e de investimentos com esse dinheiro. Ficou bem estabelecido, no final se conseguiu produzir um consenso, tá certo? Daquilo que é a parte que cabe ao poder público, que vai ser feito essa sessão, aí tem a cota que cabe ao poder público. Ficou destinado para a União, aquilo que é a parcela principal, e depois 15% serão destinados aos municípios, 15% aos estados. Primeira questão que teve, a discussão sobre o critério para os estados. E nós fizemos um misto, que acabamos chegando a um entendimento, sobre a questão de que, em parte pelo critério do Fundo de Participação dos Estados, em parte pelo critério daquela compensação estabelecida pela Lei Candia. Então, ficou estabelecido. Né? Depois, 15% para os municípios. E aí teve uma discussão que amarrou a votação, até que nós conseguimos fazer o acordo, sobre qual era a destinação desse recurso. A nossa disposição foi impedir que esses recursos, que irão aos estados e aos municípios, fosse consumido no custeio da máquina pública ali, tá certo? Porque, senão, você permitindo isso, o Estado acaba não fazendo a sua lição de casa, os municípios também. Então, ficou estabelecido que, no caso dos estados e municípios, serão destinados a amortizar gastos da Previdência, que é um gasto, mas que é um furo grande, e depois destinados aos investimentos. Né? Acho que é uma boa equação, sinaliza no sentido positivo de um dinheiro que possa botar a rodar a roda da economia. É que havia muita preocupação com alguns partidos que esses recursos fossem destinados ao futuro, né? E não fossem todos consumidos. Daí a preocupação com os investimentos. Exatamente, né? Isso. Então está certo. Deu certo, deputado, a equação, e acabamos votando isso. Acho que foi um bom exemplo de uma aglutinação e de uma convergência. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero, inclusive, pedir desculpa aos nossos telespectadores, porque não foi possível fazer as perguntas. Eu não sei o que aconteceu aqui com essa tecnologia, às vezes ela nos deixa na mão. O celular, infelizmente, não funcionou. As perguntas só entraram agora que eu consegui fazer. Eu peço desculpas, mas na próxima, se a tecnologia deixar, nós faremos mais perguntas dos nossos telespectadores. Deputado, eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar quando esse seu projeto das concessões estiver aí de vento em popa. Que bom, estamos combinados. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Vocês fazem a diferença. Pessoas que se interessam por esse debate, pessoas que acreditam no nosso país aí. Eu topo, se vocês permitirem, volto aqui para contar do nosso projeto sobre concessões, PPPs, para empurrar o nosso país a retomar o crescimento. Muito obrigado a todos. Tá, Zé Maria, mais um Frente a Frente, né? Pois é, uma conversa boa essa mesa redonda aberta aqui. Muito obrigado, muito boa noite a todos. E para você que nos assistiu, um bom fim de semana aí. Estamos todos agora aqui. Brasília deve parar, porque os deputados e senadores vão acompanhar em loco, lá no Vaticano, a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. Esperamos sucesso a essa cerimônia e que seja muito bem-vinda a nossa santa. E para você, muito boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida e até a semana que vem. Tchau.